Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o Walter e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série instrutiva sobre marcenaria de móveis planejados. Hoje nós estamos no episódio 7, que vai ser sobre a serra Tico-Tico e a multicortadora oscilante. Se você chegou direto nesse vídeo, eu te convido a assistir os episódios anteriores da série, ou pelo menos o primeiro, que foi um episódio bem rápido, no qual eu expliquei toda a sequência, toda a linha de raciocínio que nós vamos seguir nessa série. Beleza? Eu espero que seja do interesse de vocês e se for, se inscrevam no canal aí para acompanhar toda a série. Beleza? Então vamos embora. Pessoal, a Tico-Tico é uma máquina que vai te permitir fazer cortes com geometrias diferentes, cortes redondos ou geometrias mais complicadas e pequenos cortes localizados. Porém, na marcenaria de móveis planejados, a gente vai ficar só nessa categoria de pequenos cortes localizados. Eu vou explicar por quê. O que acontece? A Tico-Tico é uma ferramenta que não te entrega um corte legal já logo de cara. Então, normalmente você tem que combinar o corte da Tico-Tico com um procedimento de lixamento. Pode ser usando uma lixadeira rota orbital, uma lixadeira de cinta ou qualquer outro tipo de lixadeira, dependendo da situação, ou pelo menos um procedimento manual, tá certo? De lixa, para conseguir um resultado mais ou menos, bem razoável. Então, dito isso, vocês vão entender que na marcenaria de móveis planejados, dificilmente você vai precisar de uma peça com geometria diferente que não precise de um acabamento top, não é isso? Vou dar um exemplo, você não vai entregar um tampo de mesa de uma bancada que tenha um canto arredondado ou um corte diferente com um acabamento todo troncho, com um corte todo irregular, não é isso? Então, para essa aplicação, a Tico-Tico acaba ficando meio que inviável para quem trabalha com móveis planejados, tá certo? Por quê? Você precisou de uma peça dessa que tenha uma geometria diferente, para você conseguir um acabamento top, a gente vai usar uma CNC. Se você não tiver CNC, você vai terceirizar, como a gente falou no vídeo anterior, tá certo? E aí a Tico-Tico fica inviável para essa aplicação. Então nós vamos usar a Tico-Tico muito para esse tipo de corte, pequenos cortes localizados. Aqui eu vou dar alguns exemplos, em situações que eu mais uso a Tico-Tico aqui na oficina. Pode não ficar muito claro nesse vídeo, mas logo nós vamos entrar na parte de montagem de caixotes e aí vocês vão ver muito isso aqui. Que tipo de situação que a gente usa a Tico-Tico? Quando você vai colocar uma travessa frontal num caixote, por exemplo, e você precisa que essa travessa passe pelas laterais do móvel, a gente faz aquele pequeno cortezinho, aquele degrauzinho, para a travessa se encaixar ali. Para esses cortes eu só uso a Tico-Tico. Ou, por exemplo, caixotes de canto, que a gente tem que fazer aquele recortezinho para o móvel não bater na quina da parede. Também uso a Tico-Tico para esses cortes, tanto na base do móvel quanto nas prateleiras. Bordas de tamponamento, pessoal, para colocar aquele preenchimento nas laterais dos móveis planejados, a gente coloca aquelas tirinhas. Normalmente eu levo tiras com 2,70 de comprimento para instalação e lá na obra eu vou cortando as peças que eu preciso usando a Tico-Tico. Então, para esses pequenos cortes localizados, a Tico-Tico atende muito bem, tá certo? Às vezes você vai embutir uma tomada, por exemplo, você faz aquele recortezinho quadrado para embutir a tomada, é um corte que nem vai aparecer depois, vai ter o acabamento, o espelho da tomada cobrindo. Então, a Tico-Tico vai atender super bem. Então, para esse tipo de corte, a Tico-Tico é indispensável. Precisou de uma peça com geometria complexa, com bom acabamento, parte para CNC. Ah, Valtão, mas eu já vi um cara que fez um trabalho em MDF, fez um corte super complicado com a Tico-Tico, ficou perfeito. Pessoal, existe. Dá para conseguir bons resultados. Tem gente que tem uma habilidade fora da curva, muita paciência para dedicar ali no lixamento, tem o tempo disponível naquele projeto, dá para conseguir. Mas isso que eu estou falando é para ser realista para quem vai trabalhar com móveis planejados, tá certo? Então, precisou de uma geometria complicada com bom acabamento? CNC. Tico-Tico nós vamos usar para pequenos cortes detalhados, tá certo? Existe também muita gente que trabalha com artesanato usando Tico-Tico e consegue assim, um resultado incrível.
mas normalmente esse pessoal usa aquele outro tipo de tico-tico, que é a de bancada, né? E combina aí com uma lixadeira também de bancada e tal, ou outros tipos de lixadeira, e conseguem resultados incríveis. Mas isso aí é para quem trabalha com artesanato, é outro tipo de tico-tico, então não vou entrar nesse assunto, tá certo? Aqui, pelo menos para a forma que eu trabalho, a tico-tico vai servir para esses pequenos cortes de detalhes que eu já exemplifiquei. Agora, quando você precisar de um corte com geometria diferente, que não precise de um acabamento excepcional, a tico-tico vai atender tranquilamente, beleza? Vou deixar até um exemplo aí de um trabalho que eu fiz aqui no canal, que foi aquela moto de compensado. Foi um projetinho aí por diversão que eu fiz aqui no canal. Usei a tico-tico porque eu não precisava de acabamento top, era uma geometria complicada e eu não ia gastar dinheiro com um corte de CNC, beleza? Para esse propósito. Então usei a tico-tico, atendeu super bem e convido vocês a assistirem esse vídeo aí depois, vou deixar no card. Foi um projetinho bem legal que a gente fez. Então agora vamos ver alguns recursos da ferramenta. Ó, eu vou mostrar essa minha aqui de exemplo. Pessoal, o que eu recomendo que vocês busquem numa serra tico-tico? Encaixe rápido da ferramenta. Esse recurso aqui no dia a dia faz muita diferença. Se a ferramenta não tiver isso aqui, você vai ter que ficar parafusando e desparafusando toda vez que vai trocar a serra, tá certo? Isso aqui acaba enchendo o saco, tá? Então esse recurso aqui é muito importante. Eu recomendo que você gaste um pouquinho a mais, se for necessário, para pelo menos esse recurso aqui você ter na sua ferramenta. Depois dele, eu diria que iluminação é um ponto importante. Iluminação ajuda muito na hora do corte para você enxergar a linha. E por último, o ajuste na velocidade. O ajuste na velocidade é um recurso interessante, embora não seja indispensável. Eu não mexo tanto nisso aqui porque eu faço sempre o mesmo tipo de corte, que são esses aqui que eu expliquei para vocês. Então, eventualmente, eu vou precisar cortar um material diferente, fazer um trabalho diferente, eu mexo nisso aqui. Agora, no dia a dia, eu não mexo. Então, esse recurso eu diria que não é tão importante assim. Tá, o que mais de recursos que tem nessa ferramenta minha? Ela tem essa capa para base, não é toda tico-tico que tem. Essa capa aqui, ela é indicada pelo manual para se cortar materiais mais sensíveis, como por exemplo laminado. O que é laminado? MDF, MDP e tal. Como eu só corto praticamente laminados, eu nunca tiro essa capa, tá? Eu tiro ela assim de vez em quando para cortar uma madeira maciça e tal, para não ficar riscando essa capa, eu tiro, corto a madeira e depois volto. Mas assim, muito raro, porque para quem trabalha com móveis planejados, praticamente todo corte que você vai fazer é em uma peça sensível que não pode riscar. Então eu deixo sempre essa capa aqui, tá certo? O que mais? Travamento do gatilho. Eu acho que isso aqui toda tico-tico vai ter. Isso aqui para fazer cortes demorados é bem confortável, porque você trava o gatilho, você não tem que ficar apertando, você se concentra só na condução da máquina. Inclinação da base, eu também acho que toda tico-tico vai ter, seja por meio de alavanca ou parafuso. Isso aqui também é um recurso que é muito raro eu usar aqui na oficina. E por último, o corte orbital. Esse recurso de corte orbital eu já diria que é bem dispensável para quem vai trabalhar com móveis planejados. Isso aqui é um recurso para permitir que você ganhe produtividade. O que é isso? Conforme você desce a alavanca aqui para as posições 1, 2 e 3, você vai ganhando agressividade no corte, porque isso aqui faz com que a lâmina se mexa para frente e para trás, além do movimento para cima e para baixo, tá certo? Isso aqui te proporciona uma maior velocidade no corte, porém você vai perder qualidade, tá certo? E como eu falei aqui, para essas aplicações que a gente usa a tico-tico na marcenaria de móveis planejados, isso aqui acaba sendo um recurso bem inútil, tá certo? O manual também não recomenda usar esses recursos aqui para materiais duros, né? Para madeira dura isso aqui já não é indicado usar, porque senão você vai danificar a sua máquina. Então assim, eu nunca nem mexi nessa alavanca dessa máquina minha. Eu deixo só na posição 0, que é o movimento sobe e desce exclusivamente, sem o movimento para frente e para trás, porque eu não quero um corte agressivo, não estou preocupado com a velocidade do corte, eu quero o melhor acabamento possível, beleza?
Então é isso, eu acho que de recursos da Tico Tico é basicamente isso, não tem muita firula. E eu diria que o que eu recomendo mesmo que vocês busquem numa Tico Tico é esse recurso de engate rápido, principalmente, e, se possível, o recurso de iluminação. E por último, ainda no assunto da Tico Tico, pessoal, vamos falar um pouco sobre serras. Existem muitos tipos diferentes de serra para Tico Tico no mercado. Obviamente eu não vou falar todos, até porque eu nem conheço todos, mas eu vou falar aqui um raciocínio geral que a gente tem que saber, uma noção básica, e depois eu vou mostrar as serras que eu carrego comigo no meu kit de ferramentas. Tá certo? Bom, o que a gente tem que saber aqui, assim, uma ideia geral. Quando você quer fazer um corte reto, o mais reto possível, quanto mais larga for a lâmina, melhor. Ela vai te dar uma estabilidade maior no trajeto do corte. Por outro lado, quando você precisa fazer um corte todo cheio de curva, quanto mais fina a lâmina, melhor. Mais facilidade você vai ter para conduzir a Tico Tico numa trajetória toda irregular. Beleza? E por último, os tipos de dentes. Tem muitos tipos de dentes diferentes, cada um é feito para um tipo de material. Então isso aqui é bom a gente sempre consultar. Na própria embalagem da serra vai estar lá especificado qual é a aplicação daquela lâmina. Tá? Então o tipo de dente a gente não tem que saber tudo, a gente vai buscar a informação do fabricante. Então na própria embalagem da lâmina isso aí vai estar especificado. Beleza? Então eu vou mostrar aqui quais são as lâminas que eu gosto de carregar no meu kit. Começando, pessoal, pela Dual Cut. Essa daqui é a que eu mais uso. Por quê? É uma lâmina feita para se cortar laminado. Que são materiais revestidos como MDF, MDP, etc. Como eu praticamente só corto MDF com a minha Tico Tico, essa é a lâmina que eu mais uso. Então se vocês observarem, ela tem os dentes em dois sentidos diferentes. Da metade para cima, os dentes são virados para baixo. Da metade para baixo, os dentes são virados para cima. Para que isso? Isso aqui, pessoal, vai te permitir cortar o MDF sem piriricar nenhum dos lados. Se ela tivesse os dentes somente virados para cima, o que ia acontecer? A face que você colocar virada para cima do seu MDF ia ficar toda piriricada, porque os dentes estão empurrando o material para cima, eles iriam empurrar o revestimento do MDF também para cima e ia lascar a superfície de cima da chapa. Tá certo? Se fosse todos os dentes virados para baixo, seria o contrário. A face de baixo do MDF que você está cortando ia ficar toda piriricada, porque os dentes estariam empurrando o material para baixo e aí consequentemente o revestimento de baixo ia ficar todo quebrado. Tá? Essa teoria que a gente falou melhor no vídeo sobre a circular manual, né? Por que isso acontece? Então o que eles fizeram? Eles criaram essa lâmina aqui para cortar o material laminado. Dessa forma aqui, com os dentes em duas direções diferentes, a gente consegue um bom acabamento tanto na face de cima quanto na face de baixo da chapa. Beleza? Então essa aqui é a lâmina que eu mais uso no dia a dia. Eu gosto de carregar também uma lâmina para metal, porque eventualmente você precisa cortar um perfil de alumínio ali na hora para resolver uma situação. Então é bom ter uma lâmina dessa sempre no kit. E carrego também lâminas para madeira, porque eventualmente a gente também precisa cortar peças de madeira maciça, não é isso? Então é bom ter. Eu gosto de carregar essa grandona aqui para cortar peças mais largas e uma menorzinha. Eu carrego também, pessoal, essa lâmina aqui bem fininha, porque eventualmente a gente tem que fazer uns cortes, né, bem fechados, com curvas fechadas e tal. Então essa lâmina aqui ela é bem estreitinha para isso, tá? No geral eu uso 99% dos casos a Dual Cut, tá certo? Mas é sempre bom ter esses recursos aqui. Então é isso, eu recomendo que vocês pesquisem um pouco aí sobre os modelos de lâminas, só para a gente saber que existe, é importante, mas no dia a dia as que eu carrego comigo são essas aqui. Pessoal, antes de partir para a multicortadora oscilante, vamos só falar um pouquinho sobre segurança. Muita coisa que a gente já falou para as outras máquinas continua servindo aqui para Tico Tico, então eu não vou ficar repetindo demais, mas para não passar em branco,
tem algumas coisas que vale a pena ressaltar, né? Porque embora a Tico-Tico pareça uma máquina muito inofensiva, a gente não deve negligenciar a questão segurança. Então o que eu ressaltaria aqui para o uso da Tico-Tico? Não tentar cortar peças muito pequenas, tá certo? A Tico-Tico tem um limite aqui de tamanho para a gente poder trabalhar com segurança. Então a gente deve tomar o cuidado de trabalhar sempre com a peça bem apoiada e não tentar cortar peças muito pequenas, não tentar fazer corte à mão livre, beleza? Se você estiver precisando cortar peças muito pequenas, talvez tenha outras ferramentas que vão te atender melhor, como por exemplo serra-fita, Tico-Tico de bancada, dentre outras, beleza? A Tico-Tico não serve para cortar peça muito pequena. E cuidado também com os dedos, quando estiver segurando a peça com os dedos por baixo, não vai esquecer e passar a lâmina, pelo amor de Deus, beleza? Então vamos ver agora a multicortadora oscilante, que é essa ferramentinha aqui. Ela é basicamente um cabo com uma lâmina na ponta que trabalha oscilando, olha só. E observa que é uma amplitude bem pequena de movimento e para fazer o corte basta pressionar essa lâmina contra o material. Tá certo? Essa máquina minha tem um recurso de iluminação e ajuste de velocidade. Para encaixar a lâmina na ponta é bem simples. No caso da minha máquina, ela vem com essa chave Allen que fica encaixada aqui no cabo. E aí basta soltar um pouco esse parafuso aqui. E aí você pode tirar, encaixar a lâmina e reposicioná-la. Essa lâmina aqui, pessoal, ela vai funcionar de qualquer jeito que você montar aqui. Tá certo? Lembrando que existem, se eu não me engano, três modelos diferentes de encaixe, 3 sistemas aqui de encaixe, e eles não são intercambiáveis, tá certo? Então se você comprar uma máquina com determinado tipo de encaixe, você só vai poder comprar aquele tipo de lâmina para ela, beleza? Pessoal, se vocês observarem, esse sistema de corte ele tem uma grande vantagem perante a Tico-Tico. Para a gente fazer um corte com a Tico-Tico, a lâmina tem que atravessar o material. Então a gente precisa sempre desse espaço aqui do outro lado da chapa para poder fazer o corte. Não é isso? Por outro lado, com a multicortadora oscilante, a gente não precisa atravessar o material. Então a gente consegue cortar, por exemplo, peças que estejam encostadas na parede ou no chão. Vamos supor que por algum motivo você tenha que cortar o fundo de um armário. Você consegue fazer com essa máquina. Além do mais, tem a questão também do formato dela. Isso aqui nos permite fazer cortes em locais de difícil acesso. Como por exemplo, um corte dentro de um armário que já esteja instalado. Às vezes é muito apertado o espaço para você poder posicionar a Tico-Tico e trabalhar com ela. Ou talvez você tenha que embutir uma tomada em um móvel e essa tomada vai ficar bem pertinho da parede, por exemplo. Vamos supor que isso aqui seja a parede e aqui você vai encaixar a tomada. Com a Tico-Tico fica difícil a gente posicionar a máquina aqui, reposicionar ela para fazer o corte. Com essa máquina aqui a gente consegue fazer esse corte aqui tranquilamente. Beleza? Ela faz um corte mais demorado, porém tem essas grandes vantagens. Para que eu mais uso essa ferramenta aqui na marcenaria? Bom, inicialmente eu comprei essa máquina para fazer corte em roda-teto de gesso. Quando a gente vai instalar um guarda-roupa, por exemplo, que vai até o teto, ou um armário suspenso, e lá na casa do cliente tem aquele acabamento de gesso no teto, aquele roda-teto, a gente precisa remover esse gesso somente onde vai o armário. Então como que a gente faz isso? A gente faz um risco ali bem exatamente onde vai começar o móvel, e a gente precisa fazer um corte ali retinho em cima daquele risco, para poder quebrar o gesso dali para trás, tá certo? Onde vai ficar o móvel. Antigamente eu fazia com a serrinha manual, então eu cortava um dos lados para criar uma quina na serrinha e fazia na mão. Acabava perdendo muito tempo com isso, é um desgaste, que é uma posição muito chata de trabalhar, cansativa. Então eu comprei essa máquina para fazer esse tipo de corte e me atendeu super bem. Mas como eu falei para vocês, por conta dessas vantagens que ela oferece, acabou que eu uso ela para várias coisas. É uma máquina que eu estou sempre carregando comigo no meu kit de instalação. Para fazer esses cortes que eu falei para vocês em locais de difícil acesso, muito perto da parede, em chapas que já estão encostadas ou muito próximas da parede. Então é uma máquina que a gente usa muito. E uma outra aplicação é para cortar laminado decorativo, vulgo fórmica.
quando eu vou aplicar o laminado decorativo em várias peças, o que eu tenho feito ultimamente? Eu coloco essa fórmica na bancada, aplico a cola de contato, depois eu venho distribuindo as peças em cima da fórmica, já colando, e depois eu venho com essa lâmina arredondada e vou passando entre as peças para cortar a fórmica, para cortar esse laminado. E antigamente eu usava o riscador, ainda uso eventualmente, só que ele exige um pouco mais de braço, né? Você tem que ficar ali passando ele, fazendo uma força a mais. Então isso aqui é mais confortável. Então as lâminas que eu mais uso são essas aqui. Essa para cortar gesso. Eu não sei se existe uma própria para gesso. Eu uso essa para metal, que funciona super bem. Tenho sempre lâminas para madeira e essa arredondada que é para fazer os cortes dos laminados que eu expliquei para vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, com pelo menos alguma informaçãozinha nova, tá certo? Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal para acompanhar o restante da série. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.